Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, estamos aqui, continuando a nossa série Fundamentos, e hoje é o último dia, a última pregação da nossa série, mas não fique triste, porque sábado que vem a gente continua com uma nova série no livro de Tiago. Nós vamos ficar mais de um mês falando capítulo a capítulo do livro de Tiago. A gente entra numa nova estação aqui na nossa igreja, vai ser um momento maravilhoso. E depois de Tiago a gente tem a última série do ano. Então a gente vai já finalizar o ano aí com mais 2 séries, finalizando essa série no dia de hoje. E eu queria compartilhar com vocês algo muito importante para a gente como igreja, mas não só para a gente, mas para toda igreja cristã evangélica sobre a face da terra, que é ceia e batismo. Batismo e ceia. O interessante é que quando nós olhamos para a religião do qual nós fazemos parte, o cristianismo, ele é uma religião, mas ele é muito mais do que uma religião. Mas quando nós olhamos para aquilo que nós vivemos, é claro que a essência do cristianismo, e eu creio que você entende isso, é que ele é muito mais do que os ritos, é muito mais do que aquilo que a gente faz aqui, está muito mais relacionado com o fato de eu me conectar de volta a Deus. Então o cristianismo, aquilo que nós cremos, é um caminho de relacionamento com o Pai. Então nós vivemos assim. E o que acontece? Quando nós olhamos para as diversas culturas que nós temos do mundo, dos locais, a gente sempre vai achar isso em comum, ou seja, o cristianismo é essa conexão de volta com o Pai, esse relacionamento de volta com o Pai, mas as outras coisas elas são um pouco diferentes. Então aqui na nossa igreja nós temos o louvor, nós temos a pregação, mas se você for em outra igreja, em outro país, o louvor vai ser diferente. A pregação vai ser feita de forma diferente. Se você for em outro estado, talvez, você vai ver coisas diferentes, parte da liturgia diferente. Por quê? Porque essas coisas, elas podem ser adequadas diante da situação, diante do local. Por exemplo, lá no Nepal, onde eu fui missionário, os cultos, eles não tinham guitarra elétrica, eles não tinham bateria, eles não tinham teclado. Era violão e alguns tambores que eu não lembro o nome, mas que eles faziam louvor ali. Quer dizer que aquilo não é adoração? Claro que não, aquilo é adoração. Porque existem coisas que nós podemos adequar, que nós podemos construir de acordo com a cultura. Por exemplo, se você for para a África, as pregações lá têm mais de 2 horas. Mais de 2 horas as pessoas pregam e as pessoas adoram. Eu lembro de um testemunho, não lembro de qual missionário, mas ele falou que ele foi lá pregar, ele pregou 40 minutos, terminou e sentou e ficou todo mundo esperando. Falou, mas acabou? Aí ele, acabou. Ele falou, não, a gente está esperando você pregar 2 horas, fica de pé aí, vamos, continua. E aí ele teve que se virar lá. Mas existem algumas coisas que se você for em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja cristã, você vai encontrar. E essas 2 coisas são ceia e batismo. O louvor vai ser diferente, a pregação vai ser diferente, a dinâmica do culto vai ser diferente, vai ser completamente diferente, mas 2 coisas você vai encontrar em todo lugar. Se você for do outro lado do mundo, numa igreja perseguida, numa igreja escondida, você vai encontrar ceia e batismo. Sabe por quê? Porque essas 2 coisas são 2 coisas ordenadas por Jesus para que a igreja dele fizesse. A gente pode chamar até essas 2 coisas de coisas sagradas, sacramentos de Cristo. Por quê? Porque elas em si são sagradas? Não, porque elas apontam para algo sagrado. Então, o rito da ceia, o rito do batismo, essa liturgia que nós fazemos, que é ceiar e batizar, você vai encontrar em qualquer igreja até a volta de Jesus. Por quê? Porque Ele ordenou, porque Ele disse que precisava ser feito, porque isso aponta para algo maior. E o que nós vamos ver primeiro aqui é justamente sobre o batismo. A gente vai ver primeiro sobre o batismo, depois a gente vai falar sobre a ceia. E o que é o batismo? E talvez você que já se batizou, já tem muito tempo de caminhada, já é cristão antigo, vai falar, mas é claro que eu sei que é batismo. Mas eu quero, junto com você, se aprofundar um pouco mais. Talvez você pense, eu já sei o que é ceia. Mas eu quero, junto com você, entender um pouco melhor o que são esses momentos que nós vivemos. O que são esses momentos que nós vamos viver hoje aqui? Se você abrir Mateus 28, você vai encontrar uma das ordens mais importantes de Jesus. Mateus 28, versículo 19. Jesus está no final da caminhada dele aqui na terra, final do seu ministério, ele dá uma ordem para os discípulos e ele dá o que a gente chama de a grande comissão. Mateus 28, 19 diz, portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ordem de Jesus, que é uma das ordens mais importantes, talvez a mais importante que Jesus nos deixou, ela tem 4 ensinos, 4 momentos, 4 pontos. Você tem que ir, você tem que fazer discípulos, você tem que batizar e você tem que ensinar. Então você vai, você encontra pessoas pelo caminho, você faz discípulos de Cristo, elas se convertem ao Senhor e aí você as batiza e depois você começa a ensinar, a instruir, a educá-las. E o interessante é que quando a gente olha, a gente não vai conseguir falar de todos, é óbvio, a gente vai falar só de batismo, mas a pergunta é por que Jesus achou apropriado colocar isso dentro da grande comissão, dentro da ordem mais importante? Ele quis fazer isso porque diante de uma situação onde precisa ser comunicada a nossa fé em Cristo, o batismo é uma dessas comunicações. O batismo, ele comunica que eu fui unido a Cristo. O batismo, quando a gente tem a grande comissão, você vai fazer discípulos, e a pessoa precisa se batizar porque é no batismo que ela vai proclamar para os outros a decisão que ela já tomou no coração dela. Então o batismo é isso de eu dizer que eu estou sendo purificado, que eu não sou mais condenado pelo pecado e agora eu vivo uma nova vida. Ou seja, eu morri para aquela vida antiga e agora eu estou nascendo numa nova vida, onde eu vou caminhar nessa vida, onde Jesus é o Senhor dessa minha nova vida. Então o batismo é esse testemunho público do cristão de dizer, agora minha vida mudou. As coisas não vão ser como era antes. As coisas não vão reger a minha vida como acontecia antes. Os meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, eles mudaram completamente. Eu tinha uma vida onde os meus desejos dominavam. Os meus anseios, as minhas ambições eram que tomavam conta das minhas decisões. Mas agora, nesse momento, eu estou proclamando para que todo mundo que está aqui, eu estou mostrando que agora isso mudou completamente. Existe outra coisa que é o caminho da minha vida. Existe outra coisa que rege aquilo que eu vou decidir a minha vida a partir de agora. E quando você vai em Romanos 6, a gente vai entender um pouco melhor do significado do batismo e o que ele traz para a nossa vida. Porque o batismo é esse anúncio público, mas ele também tem outras coisas que envolvem. Não é só o dizer que eu tenho uma nova vida para eu viver. Paulo vai dizer em Romanos 6, a partir do versículo 3. Romanos 6, a partir do versículo 3. Ele está falando com o pessoal de Roma e ele começa assim no versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós olhamos para o batismo ele não fala só do presente. Porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, o batismo é a representação de você morrendo e ressuscitando, nascendo de novo para uma nova caminhada. Mas ele não fala só sobre isso. Quando eu me batizo, eu estou declarando, olha, hoje eu vivo uma nova vida. Mas eu também estou declarando que no futuro eu terei também uma vida ao lado de Jesus. Então quando eu me batizo, eu estou dizendo, olha, eu decido hoje viver uma nova vida. E eu estou proclamando aqui essa nova vida, mas eu também estou proclamando que a morte não venceu sobre mim. Não venceu sobre mim, porque no final ele vai dizer, olha, se nós fomos sepultados com Jesus, assim como ele foi morto no batismo, nós também estamos sendo ressuscitados com ele e seremos ressuscitados como ele foi. O batismo é uma proclamação também de eu dizer para mim de que no dia em que eu morrer nessa vida, eu vou ser glorificado com Jesus. E a gente já falou sobre glorificação aqui. Quando a gente falou sobre salvação, é exatamente esse processo onde eu sou justificado, eu caminho em santidade e eu serei glorificado. O que é ser glorificado? É estar exatamente como Jesus é hoje. Então quando eu me batizo, eu estou dizendo, agora existe uma nova vida para mim. E eu estou proclamando que a morte não tem mais a vitória sobre a minha vida. Que a morte não é o meu ponto final. Que a morte não vai ser a minha linha de parada. Não, quando eu morrer, eu estarei ressuscitado com Cristo. Estarei glorificado
com Ele. Ou seja, quando alguém entra naquelas águas e sai, ele diz: agora eu vivo uma nova vida, eu estou proclamando isso para o mundo, mas em breve eu serei como Cristo glorificado na minha morte. Eu alcançarei a Jesus. Paulo ele vai utilizar desses mesmos textos lá em Colossenses 2, no capítulo 2, versículo 11. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Colossenses 2, versículo 11. Paulo vai dizer o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele começa falando aqui o seguinte, ele falou: olha, sabe antigamente quando as pessoas eram circuncidadas, e esse era o sinal de que elas foram separadas para viver uma vida com Deus? Agora não existe mais esse sinal físico, existe algo interno acontecendo nos nossos corações, que ele também vai chamar de circuncisão, mas é algo feito por Cristo e não por mãos humanas, algo sobrenatural, que cada um de nós que recebemos a Jesus, fomos alcançados por essa circuncisão. Então existe alguma coisa interior que acontece em nós, que é parecido com aquela circuncisão, que nos comunica que nós fomos separados para viver com Jesus. E ele está dizendo: olha, esse pacto da antiga aliança, essa circuncisão física, essa circuncisão externa, agora ela é interna e espiritual. Ela é feita no coração de vocês. Agora vocês, através do Espírito Santo, vocês estão vivendo uma vida separada como povo de Deus, exatamente como era o povo de Israel. É isso que ele está falando aqui. Então não é uma transformação física, mas é uma transformação interna que reflete aquilo que nós vivemos. Mas não depende de mãos humanas, mas depende da própria ação de Deus. Quando nós olhamos para o batismo ele substitui essa circuncisão. Não é que o sinal e o rito do batismo é igual à circuncisão, ok? Não é. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, assim como existia um sinal de que você era o povo separado para Deus, o sinal que você proclama e comunica de que agora você é separado para viver uma vida com Deus é o batismo. Não é que você precisa ser batizado para virar povo de Deus. Você vira povo de Deus quando Jesus alcança o seu coração e circunda o seu coração de uma forma espiritual, que a gente não sabe explicar como, mas você visivelmente proclama isso através do batismo. Deu para entender? Então o batismo é esse ato visível que eu estou dizendo: olha, eu tenho um pacto agora com Deus. Eu sou povo separado para viver a obra que Deus quer para a minha vida. Então aquilo que apontava um povo separado para viver dentro da presença de Deus, agora existe algo que aponta para que a gente seja esse povo vivendo a presença de Deus. É o Espírito Santo sobre nós, mas aí eu me batizo para proclamar isso, para dizer: isso é verdade. Eu fui circuncidado, eu fui alcançado, o Espírito Santo me alcançou, e eu quero declarar e mostrar isso para todo mundo. Então, através do batismo eu expresso essa nova realidade que foi inaugurada na minha vida. Esse novo caminho que está para mim. E o batismo, ele é mais do que isso. Porque quando a gente fala de circuncisão, a gente está falando de união como povo de Deus. Então agora vocês estão unidos com Deus. Quando eu me batizo, eu proclamo esse sinal de união. Entenda, quando Jesus me alcançou, eu me transformo em alguém que faço parte da família de Deus. Faço parte da família de Cristo. Eu estou unido ao corpo. Então quando eu me batizo, eu também proclamo isso. Eu estou dizendo: ó, eu fui alcançado. A morte não tem vitória sobre a minha vida. Existe um novo caminho e agora eu pertenço a esse povo santo. Eu pertenço a esse corpo, eu pertenço a essa família. E eu estou declarando aqui publicamente para todo mundo que está aqui que agora estamos juntos. É isso. Eu estou junto com vocês. Vocês estão juntos. Contem comigo e eu quero contar com vocês nessa caminhada a partir de agora. Eu estou dizendo agora para todo mundo, para que todo mundo veja que agora eu pertenço a essa família. E entenda, quando nós falamos sobre emergir nas águas, a gente está falando sobre um momento que simbolicamente nós estamos sendo sepultados, mas é um pouco mais do que isso. Porque se a gente pensa o seguinte: o que é ser santo? É ser separado. A partir do momento que eu me torno santo, não é que eu sou perfeito e nunca mais vou pecar, mas existe um novo caminho para eu trilhar. Eu sou separado para viver uma vida com Cristo. Essa vida com Cristo é uma vida de não condenação. Não é que você nunca mais vai pecar, mas o pecado não tem mais poder de te condenar. Porque você venceu a morte, assim como Jesus.
Não porque você fez algo, mas porque Ele te alcançou e Ele fez essa vitória ali na cruz. Então, quando eu entro nessa nova vida, a representação daquilo que eu entro nas águas, não só que eu estou morrendo e sendo sepultado, mas que aquelas águas estão limpando a minha vida. Agora o pecado não tem mais condenação sobre mim. E eu levanto como alguém que é santo, não porque eu não peco mais, mas que eu fui justificado por Cristo. Eu fui santificado no sentido de separado para viver uma vida com Ele. Então as águas, quando vêm sobre mim, é como se eu tirasse os pecados sobre a minha vida e eles não têm mais domínio sobre mim. Eu posso continuar pecando, mas Ele não me condena mais. Ele não tem mais poder de me levar para o inferno, porque eu estou com Ele, vitorioso com Ele, e eu vou ser glorificado junto com Ele. Então, quando eu estou ali colocando a minha cabeça na água, é isso que eu estou representando. Não é que o batismo é mágico, tá? Não é, gente. Mas ele é um sinal visível daquilo que Deus já está fazendo na minha vida. E já fez, porque Ele me alcançou. Esse é o motivo de por que nós não batizamos criança. Nós não batizamos criança porque a criança ainda não atingiu essa consciência de arrependimento e de fé na crucificação em Jesus. O que nós fazemos aqui na nossa igreja, e a tia Tati está ali, junto com o pastor Elisandro, que são um dos responsáveis por essa área, nós consagramos as nossas crianças. Então, recentemente, a gente levou o João aqui para um culto que teve na quarta-feira, então nós oramos pela vida dele, nós consagramos a Jesus, nós declaramos que ele pertence a Cristo, assim como foi Jesus, porque quando Jesus nasceu, ele foi levado ao templo para ser consagrado, mas nós não batizamos criança porque existe um momento na caminhada dela que ela vai perceber e falar assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso me arrepender, e assim como Paulo fala aqui, crer nesse poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que Ele pode me alcançar também, me salvar. Quando a criança adquire essa consciência, aí sim, pronto, é isso. Agora você vai tornar visível aquilo que você já tem no seu coração. A forma que você já foi alcançado no seu coração. Então esse poder que eu creio, que faz eu crer no poder de Deus, é um poder que me leva ao arrependimento e eu posso, através do batismo, proclamar que agora eu entendi e eu posso viver essa nova vida. Quando nós olhamos para Marcos 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que ele está dizendo não é que o batismo salva. O batismo só sinaliza aquilo que já aconteceu. Mas o que ele está dizendo é que existe um critério para se batizar. O critério para se batizar é aquele que primeiro crê. Então não é qualquer pessoa que pode se batizar, é aquele que crê e entendeu a situação que ele está, de desespero, de necessitar de uma salvação, e agora eu vou representar de forma visível aquilo que eu já sinto. Então o batismo, ele segue da fé. Primeiro eu tenho fé, primeiro eu creio, primeiro eu entendo, primeiro eu percebo a necessidade do meu coração, e aí sim eu vou e me batizo. Quando a gente olha para Atos 2:38, também existe um outro critério que a palavra nos mostra sobre quem se batiza. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então um outro critério para quem é batizado é aquele que se arrepende. Então como que nós podemos definir aqueles que precisam se batizar? É aquele que crer na obra de Jesus. É aquele que entendeu a necessidade dele. É aquele que entendeu que Jesus morreu por ele e ressuscitou. E agora nós precisamos desse Salvador na nossa vida. E agora eu me arrependo dos meus pecados, da minha vida, porque eu entendo que existe um novo caminho, entendo que eu tenho que percorrer uma nova caminhada, onde Jesus vai me levar à glorificação com Ele, onde eu pertenço a uma nova família, e onde o pecado me lavou, e hoje eu posso viver uma nova vida. Então aí sim eu vou ser batizado. Aí sim eu vou declarar publicamente, visivelmente, aquilo que me alcançou. E a palavra batismo significa imersão, exatamente isso. Porque a partir desse momento você está imerso no Espírito Santo para viver uma nova vida, representando visualmente. Existe uma grande polêmica, né, sobre batismo. Como que deve ser o batismo? Por imersão, aspersão, infusão? A palavra batismo, ela significa mergulhar, emergir, exatamente isso, né? Lá a pessoa, e antigamente, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, elas mergulhavam em um rio até o pescoço,
E aí batizava, aí ela mergulhava a cabeça e voltava. Então nós entendemos que biblicamente essa é a melhor forma de se batizar. Ao longo do tempo, ao longo da história, por uma forma prática, as pessoas começaram a optar por outros métodos. Até porque, como que você vai batizar alguém que está enfermo na cama, que não pode se molhar, aceitou sua vida a Jesus e está nos seus últimos dias de vida? Ninguém vai pegar um balde e tacar nele, não façam isso. Okay? Ou levar uma piscina e montar no meio do hospital e não, dá um jeito, cara. Se você não se batizar, está errado. Não. Então, em algumas exceções, em algumas situações exclusivas, fora de regra, a gente entende que a gente pode usar outros métodos para batizar as pessoas, porque, aliás, o batismo é esse sinal. O sinal de uma nova vida. Ele em si não tem poder, ele em si não salva. Mas nós entendemos que o ideal, e biblicamente, é esse tipo de batismo, onde você pode imergir e sair. Por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui, visivelmente, existem elementos que estão proclamando a profundidade da decisão que a gente tomou. A profundidade da decisão que nós temos. Eu fui morto com Cristo, eu fui à sepultura com Ele, esse sangue me lavou, e agora eu vivo uma nova vida, e eu proclamo isso, pertencendo ao corpo de Cristo. E uma das coisas que nós fazemos no batismo, é quando a pessoa vai entrar nas águas, é dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é por acaso que a gente faz isso. Nós fazemos isso porque foi assim que Jesus nos ordenou, mas Ele disse que isso tinha um sentido porque o que está acontecendo ali, essa proclamação visível do que a pessoa está anunciando ali, ela está dizendo, olha, aquilo que você está vivendo aqui, escolhendo viver, existe uma autoridade por trás. Existe uma ordem por trás. A Trindade está agora, nesse momento, sobre a autoridade, sobre a ordem da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que nos deu a salvação, aquele que entregou seu Filho e aquele que está com a gente aqui agora. É sobre a ordem dele, é sobre a autoridade dele, da Trindade, desse Deus, que nós tomamos essa decisão. Que eu anuncio essa minha decisão. Então dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é só uma coisa para ficar legal. Existe algo sendo comunicado, a gente está dizendo, olha, o que você está fazendo agora, o anúncio que você está proclamando agora, você está debaixo da autoridade do próprio Deus, da Trindade. E aquilo ali visível, gente, está debaixo da autoridade de Deus, porque a partir do momento que eu e você nos conectamos com Deus, nos relacionamos com Deus, fomos alcançados por Deus, a gente viu isso na Trindade, quando a gente falou aqui sobre fundamentos. Eu começo a participar dessa dança de relacionamento com Deus. Sabe aquela dança da Trindade que acontece? Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão dançando nessa dança eterna de comunhão. Quando eu e você participamos agora da família, do corpo, nós participamos dessa dança junto com Ele. Então quando nós estamos ali e nós oramos e falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos proclamando e tornando visível aquilo no qual você já pertence. Você pertence a Deus. E a gente demonstra isso através do batismo. Existe algumas frases ou nomes que as pessoas dão sobre batismo com fogo, ou batismo do Espírito Santo. Existe uma perspectiva, uma linha, uma visão sobre dois momentos na história de um cristão. Existe um momento onde você aceita Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em você. E existe um outro momento que você é batizado com o Espírito Santo ou batizado com fogo, para que você possa agora exercer os dons do Espírito através da sua vida. Isso normalmente vem de duas experiências distintas, uma da salvação e uma subsequente à salvação, onde existe esse momento especial de revestimento do Espírito Santo, onde você é preenchido, e normalmente esse momento tem uma evidência clara, que é você falar em línguas. Essa visão, ela surgiu do meio pentecostal, e eu queria esclarecer ela um pouco aqui, a partir do que nós acreditamos. Quando nós olhamos principalmente essa expressão de batismo com fogo, Mateus, a partir do versículo 10, lá no capítulo 3, nós vemos João Batista falando algo sobre isso. Mateus capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira
juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse aqui é um dos poucos momentos que nós vemos a palavra batismo do Espírito Santo e com fogo juntas, ou batismo com fogo. Quando nós olhamos para esse momento que João Batista está nos dizendo, claramente ele não está falando sobre algo bom. O batismo com fogo, aqui dentro desse contexto, não parece ser algo bom, ao contrário, parece que ele está falando sobre aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não creem em Jesus, eles receberão sim um tipo de batismo, que é um batismo com fogo. De uma certa forma, ele está dizendo, existe algo que também aqueles que não creem em Jesus serão batizados, mas será com fogo. Assim como a palha vai para o fogo, aquilo que não presta vai para o fogo. Então, nós entendemos que quando nós falamos batismo com fogo, está relacionado com algum tipo de juízo de Deus. Então, não é, talvez, uma boa ideia você pedir um batismo com fogo. É claro que nós entendemos quando as pessoas falam, eu quero mais fogo. Me batiza, Senhor, com fogo. A gente entende, não seja aquele crente chato que fala, eu vou para a igreja. Não, a igreja somos nós, você vai para um prédio. Não seja essa pessoa, tá? Você só está sendo chato, você não está sendo inteligente. Nós entendemos quando as pessoas falam que elas querem ser mais fervorosas, que elas querem mais no coração delas. Nós entendemos. Mas biblicamente, quando as pessoas falam, você precisa ter um batismo com fogo, você já repreende assim, já fala, eu entendi o que você quis dizer, meu irmão. Quando nós falamos de batismo e batismo do Espírito Santo, 1 Coríntios 12 vai nos explicar um pouco sobre o que muitos acreditam disso ser em dois momentos. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13 diz, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Então, enquanto que o batismo do fogo nós entendemos que é esse batismo de condenação, nós entendemos que o batismo do Espírito Santo é aquilo que nós recebemos quando nós nos convertemos. Então naquele dia que eu fui encontrado por Jesus e o Espírito Santo já começou a habitar em mim, eu já fui batizado com o Espírito Santo. A partir daquele dia, aquele momento, os dons do Espírito já podem fluir em mim, os frutos do Espírito já podem ser gerados através da minha vida. Então não existe um outro momento, porque aí parece que tem dois níveis de crente. Tem os convertidos e os batizados com o Espírito Santo. Aí você está em outro nível. Não, a Bíblia nos fala de um momento único, onde o Espírito Santo passa a habitar em você. É nesse momento que você foi alcançado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, e você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito, aí é outra história. Paulo vai falar aos Efésios, vocês precisam, assim como a pessoa que bebe e fica dominado pela bebida, vocês precisam ser cheios do Espírito para ser dominados pelo Espírito e viver uma vida pelo Espírito. Aí é outra história, porque cada um de nós precisamos nos esforçar para ser cheio do Espírito, mas ser batizado com o Espírito, ter o Espírito Santo em mim vivendo, ter os dons do Espírito sobre mim, poder gerar os frutos, isso já está sobre a vida de cada um de nós aqui. Amém, gente? É claro que quando nós olhamos para o livro de Atos, o livro de Atos é um processo de transição da igreja, porque o livro de Atos sim nos mostra sobre dois momentos. Mostra aqueles que aceitaram Jesus e depois eles sendo batizados no Espírito. Aí as pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo? Existem dois momentos. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós estamos falando de um livro de transição do envio do Espírito. Muitas pessoas criam em Jesus. Falavam, ele é o Messias, ele é o Salvador. Só que Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado para enviar o Espírito. E é claro que ele precisa fazer isso, e as pessoas que creem nele receberem o Espírito. É por isso que no livro de Atos, especificamente, nós vemos essa transição da igreja. Mas depois que o Espírito foi enviado, meu irmão, no dia que você se encontrou com Jesus, você já tem tudo o que você precisa. Você já tem todo o Espírito Santo sobre você. E aí, falar em línguas ou não, é o dom que você vai ter. Ou não. Quando a nova aliança foi estabelecida, o Espírito Santo já está sobre cada um de nós, nós já somos adicionados ao corpo de Cristo. Eu não preciso de segundo batismo. É claro que isso não pode impedir você de ter experiências espirituais, como acontece. Você está no seu quarto orando, o Espírito Santo invadir a sua vida, você ser revestido pelo Espírito, assim como acontece em alguns momentos no livro de Atos, onde os apóstolos já têm o Espírito Santo, mas eles são revestidos do Espírito para uma missão especial. Isso acontece, mas o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele já está sobre você. Em resumo, quando nós olhamos o batismo, é essa ordenança instituída por Cristo. Não é um momento de rito mágico que tem poder,
mas é um sinal visível daquilo que Deus já fez sobre a nossa vida. É esse selo dessa nova vida com Cristo, é esse ato de fé, essa obediência, esse testemunho público de que agora eu pertenço ao Senhor e posso viver essa nova vida. E como forma prática daquilo, nós agora vamos vivenciar essa experiência maravilhosa de poder receber pessoas publicamente declarando que eles pertencem à família e estão vivendo uma nova vida. E nós vamos para o nosso batismo aqui no meio da palavra. Vamos dar uma salva de palmas, gente. Nós vamos começar o nosso batismo aqui. E eu quero chamar o nosso batizador da noite. Chega mais, Gabriel. Gabriel, batizador da noite, vem. O pessoal que já está aí preparado, já prepara os cartazes, prepara as bolas. Eu quero chamar a Monique aqui com a gente e a sua acompanhante, Eide, também vai estar aqui. Pessoal que está com a Monique, com a Eide, cadê o pessoal? Fica em pé aí, gente. Aê! Demais, ó, o pessoal que está aqui junto com você, que veio te acompanhar. Vamos ouvir o testemunho da Monique. Sempre acreditei em Deus, mas nunca fui obediente. Era uma pessoa ansiosa, vazia e que pensava somente em mim. Antes do meu casamento, meus pensamentos começaram a mudar e a palavra de Deus me transformou. Após meu parto prematuro e internação no hospital, Jesus trabalhou ainda mais em mim. Foi extremamente difícil, porém incrível. Obrigada, meu Jesus. Meus ouvidos já tinham ouvido sobre ti, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, glória a Deus. Monique, o pessoal preparou um cartaz para você. Que alegria celebrar esse momento. Um passo lindo de fé, de entrega. Que esse ato marque o início de uma caminhada ainda mais próxima de Deus. Que você seja guiada e fortalecida pelo amor e a graça do Espírito Santo. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Você é um milagre, Jesus te ama e nós também. Monique, a gente acabou de falar sobre isso, né? Que esse é o sinal visível. Você confessa que esse é o seu testemunho, que você tem Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, autorizados por essa igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Queria chamar agora o Danilo com o seu acompanhante Henrique aqui. Gente, são muitos cartazes aqui. Danilo, parabéns pela sua escolha. PGM 194. Danilo, Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. PGM 194. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Gálatas 3:24. Chamamos PGM 194. Danilo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Estamos muito felizes pela sua decisão. PGM 141 da Rede Atos. Danilo, parabéns pelo seu batismo. Te amo. Que bonitinho. Vamos ouvir o testemunho do Danilo. Desde pequeno, frequentava o culto com meus pais e ia ao PGM deles, mas não via sentido nisso. Então, em uma noite, conheci o Vilani, que me convidou para ir ao seu PGM 194. Chegando lá, fui muito bem recebido e encontrei alguns amigos meus. A partir disso, comecei a frequentar os cultos de sábado e então percebi. Isso era obra de alguém que, apesar de tantos pecados e da minha ignorância, me ama. Nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Entendi o chamado de Deus em uma conversa com meu pai e decidi entregar minha vida ao Senhor.
me batizando, sendo limpo do pecado e renascendo como servo de Cristo. Aleluia! Danilo, é isso que a gente acabou de falar. Você teve um momento de fé, de arrependimento, e agora visivelmente você está proclamando para todo mundo aquilo que você já decidiu no seu coração. Esse é o seu testemunho. Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Então, autorizados por essa igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, gente. É isso que nós acabamos de vivenciar aqui. Essa proclamação pública de pertencer agora ao corpo, daquilo que Deus já fez no coração de cada um daqueles que estão ali. Se você ainda não é batizado, irmão, não perde tempo. Não perde tempo de representar visivelmente aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí, prontos para a segunda etapa? Amém? Agora eu queria compartilhar com vocês sobre a ceia. Sobre a ceia do Senhor. Se o batismo é esse rito de entrada na vida cristã, apontando para essa nova caminhada em Cristo, a ceia do Senhor é esse rito de continuidade nessa vida, para apontar a permanência nesse corpo de Cristo. Se o batismo simboliza esse novo nascimento, a ceia agora simboliza a continuação nessa nova vida. Se o batismo é celebrado uma vez só, uma única vez, a ceia é celebrada repetidamente. Porque nós fortalecemos aquilo que nós cremos e a nossa comunhão. Enquanto que o batismo declara, agora eu pertenço a Cristo. A ceia declara, continue em Cristo até que Ele volte. E dessa vez eu quero ler um texto só com vocês. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele é um texto que nos fala de tudo, basicamente, que nós precisamos saber sobre a ceia. Ou seja, quem deve participar, como que ela deve ser feita, o que ela significa, o que nós devemos evitar. O que afinal significa beber a ceia indevidamente. Se você cresceu na igreja, talvez você como eu, sempre ficou na dúvida no dia de ceia, né? E aí, eu bebo ou não? Deixo de lado, confesso meus pecados e bebo, ou deixo para a semana que vem, talvez que eu esteja um pouquinho mais santo? A gente vai entender o que significa beber a ceia indevidamente, de uma forma que a gente não poderia. 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, versículo 17, diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Paulo está iniciando essa sessão aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, eu acabei de elogiar vocês, e Paulo acaba de elogiar a igreja de Corinto, no início do capítulo 11. Olha, eu elogio vocês porque vocês são uma igreja cheia de dons, vocês têm muitas habilidades, mas agora eu quero falar de um assunto que não tem como eu elogiar vocês. Vou falar de um assunto agora que, na verdade, faz mais mal do que bem. É pior do que algo bom. Quando ele fala sobre quando vocês se reúnem como igreja, naquela época não existiam espaços públicos grandes como esse. Então, como é que as pessoas faziam? Elas faziam PGM. Elas se reuniam em casas. Então, a igreja nas regiões, elas eram separadas por casa. Então, as pessoas se encontravam. Então, ele está falando assim, olha, quando vocês vão para o PGM de vocês, é pior do que bom, faz mais mal do que bem. É a pior coisa que vocês podem fazer na semana aí para o PGM de vocês, é isso que o Paulo está falando. Só que você pode pensar, mas como se a gente está em comunhão, se a gente está se encontrando, nós estamos como irmãos aqui vivendo. O que ele está dizendo é que existe algumas questões que eram feitas quando as pessoas se encontravam, que elas estavam repetindo padrões. Como que eram os banquetes naquela época? E não é muito diferente da nossa época hoje. As pessoas dividiam os banquetes por hierarquia. Então, tinha os lugares dos mais ricos, da classe média e dos pobres. A comida era diferente, o tratamento era diferente. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, aquilo que vocês viviam no mundo, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa quando vocês se encontram. Vocês estão se dividindo, vocês estão se organizando e querendo, ficar próximo daquele que é mais influente, deixando aqueles que são mais pobres,
aqueles que têm um nível educacional menor, de lado. Vocês estão se dividindo quando vocês se encontram. Então esses encontros, eles estão sendo mais para mal do que para bom. Então quando ele começa a dizer isso, ele até fala assim, olha, eu até entendo que é bom que isso aconteça. Porque vai permanecer aquele que entendeu o que é viver dentro do corpo. Porque quando isso acontece, existem aqueles que vão se dividir. Eu vou com fulano aqui porque ele é alguém mais influente, ele é alguém mais legal. Na verdade, ele é alguém que é mais rico. Ou simplesmente eu sei que ele faz tal coisa e eu quero me colocar perto dessa pessoa porque ele é essa pessoa mais influente. Mas existem alguns que vão entender que aquilo é o corpo e não vão criar essa divisão. Então isso até é legal acontecer porque a gente vai ver aquele que entendeu. Porque aquele que está só por interesse, esse daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco ele já não vai mais pertencer. Então é até bom, porque isso é como se fosse um diagnóstico da igreja. E ele continua no versículo 20 e diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei, por isso certamente que não. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte, olha, se existe hierarquia social no encontro de vocês, vocês podem chamar de qualquer coisa, menos ceia do Senhor. É qualquer coisa que vocês estão fazendo. Pode chamar de rolê, encontro, menos ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor não faz sentido ter essa divisão. Quando a gente se encontra para ceiar junto, para celebrar esse rito de quem Jesus foi, de que Ele fez, não faz sentido perder essa identidade e segregar e dividir aqueles que estão entre nós. Ou seja, se você está participando da ceia do Senhor sem entendimento do que é uma ceia do Senhor, é isso que está relacionado com tomar a ceia de forma indigna, e a gente vai ver isso mais para frente. Ou seja, quando existe separação na igreja, clãs socioeconômicos na igreja, divisões por causa do individualismo ou a falta de perdão, se vocês tomam a ceia dessa forma, pode ser qualquer coisa, mas não é ceia. É um pão com vinho, mas não é o rito sagrado que aponta para aquilo que é sagrado. E quando ele diz assim, vocês comem e se embriagam, o que acontecia? Imagina que a ceia naquela época era aquela comida do PGM que cada um leva um prato, sabe? Tinha os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos chegavam na hora e eles levavam picanha. Os mais pobres chegavam atrasados porque eles estavam trabalhando, eles tinham que trabalhar, muitos eram escravos, eles levavam pipoca. Não sei se vocês já viveram isso no PGM de vocês, de ninguém levar nada e a gente fazer pipoca como último recurso. E pipoca é maravilhoso. O que eu quero dizer é que existiam pessoas que levavam coisas muito boas, muito caras, mas aqueles que não conseguiam levar ou nada ou quase nada porque eles não tinham condição e eles ainda chegavam atrasados. E sabe o que acontecia? Imagina que alguém te convida para um PGM e aí tu se atrasa por algum motivo, você chega lá e não tem mais comida e está todo mundo bêbado. É o que acontecia aqui. A galera mais pobre que estava trabalhando até tarde, escrava, chegava, não tinham mais comida e eles não tinham que comer porque eles eram pobres, e chegava e estava todo mundo bêbado. E aí Paulo vai dizer, olha, quando vocês fazem isso, vocês estão, além de segregando e tornando a ceia do Senhor injusta para aqueles que não têm nada, vocês estão envergonhando aqueles que não têm nada. Então isso tudo é qualquer coisa, menos o corpo de Cristo reunido. É qualquer coisa, menos ceia. É qualquer coisa, menos unidade. Aqueles que comiam e se embebedavam, e eles já eram ricos, eles não entenderam que a ceia não é uma refeição comum. Paulo está dizendo, você quer comer uma comida, você quer jantar? Fica em casa, janta e vai sem fome, porque a ceia está relacionada com repartir para aqueles que não têm. Com ser corpo e unidade. A ceia não é para encher barriga. Se você acha que você vai para comer, não é para isso, é comunhão. E ele continua no versículo 23 e diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Quando Paulo inicia esse versículo, pois recebi do Senhor,
Ele está dizendo, olha, o que eu estou falando com vocês não é invenção da minha cabeça, não é coisa que eu inventei, que eu estou escrevendo agora. O que eu estou falando com vocês é o próprio Senhor disse que a gente precisa fazer. Então aquilo que nós precisamos fazer foi o próprio Jesus que nos transmitiu que a gente fizesse o quê? Essa vida de repartir com aqueles que não têm, viver uma vida de comunhão. E aí ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Paulo ele fala isso não é porque ele estava adicionando um detalhe. Ele está dizendo, olha, aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é a ceia do Senhor, não foi num dia qualquer. Jesus sentou lá, estava legalzinho, ele foi e começou a distribuir comida. Foi no dia que o Senhor foi traído. Isso representa que a ceia não é esse ritual frio, que você pega o pão, abre o cálice, bebe e acabou. A ceia, ela vem de um dia triste e pesado para a história de todos nós. Esse momento que nós vivemos aqui, ele é carregado de dor e de entrega. Jesus foi traído nesse dia. Esse dia que nós nos encontramos para ceiar é um dia da gente parar e nos lembrar daquele dia onde o nosso Salvador foi traído. Daquela dor que ele teve, daquele peso que ele levou. Então, a ceia, ela nasce de uma sombra de traição. Então não é simplesmente algo que nós precisamos fazer, mas é um memorial que tem uma gravidade e um peso por trás, emocional e físico. Então quando nós ceamos e nos encontramos, não é só comer do pão e beber do vinho. É um momento sagrado, porque aponta para algo sagrado. E quando Jesus toma do pão, e Paulo fala isso, ele partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Quando Jesus pega o pão e parte e fala, este é o meu corpo, ele está dizendo o seguinte, o meu corpo, ele vai ser partido em favor de vocês. O meu corpo, ele vai ser esmagado em favor de vocês. O meu corpo, ele vai ser quebrado em favor de vocês. Esse meu corpo, esse pão que nós vamos comer, simboliza o meu corpo que eu estou entregando em favor de vocês, que vai ser destruído para a salvação de vocês. Então, quando nós pegamos do pão, não é só um pão cortado. É um pão que representa o corpo do nosso Jesus esmagado, quebrado. Em favor de nós, em favor de mim, o corpo furado, machucado, dilacerado de Jesus, em favor de cada um de nós. E ele finaliza essa parte falando, façam isso, repitam isso, lembrem-se disso, do meu corpo que foi entregue por vocês. Não existe aqui uma indicação de quantas vezes nós devemos fazer, mas de uma ação contínua. Aqui na nossa igreja nós fazemos mensalmente, existem igrejas que fazem todos os domingos. O que nós precisamos fazer é fazer sempre. O quê? Lembrar do pão, que representa o corpo de Cristo partido naquela cruz, naquele dia de traição. E ele continua no versículo 25 e diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Quando Jesus pega o cálice, e obviamente a gente está representando hoje no nosso contexto, que é o suco de uva. Seja o vinho ou o suco de uva, teve que ter um processo para que uvas fossem esmagadas para que gerassem aquele suco, aquele vinho. Da mesma forma, quando Jesus pegou o pão e partiu e falou, esse é o meu corpo sendo partido por vocês. Ele está pegando o cálice e está falando, olha, assim como essas uvas foram esmagadas, o meu corpo será esmagado naquela cruz. O meu sangue será esmagado naquela cruz, vertido por cada um de vocês. Toda vez que vocês beberem do suco, do vinho, lembrem-se do meu corpo sendo esmagado e do meu sangue escorrendo naquela cruz em favor de vocês. E quando ele diz isso, ele fala, a nova aliança do meu sangue. No Antigo Testamento, quando os fariseus, os mestres da lei, eles pegavam a palavra, eles olhavam para a palavra, eles olhavam toda a Torá, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, existem leis para serem cumpridas ali. É o que nós chamamos da antiga aliança. Eles olhavam para aquilo e falavam, olha Deus, eu vou tentar cumprir essa lei o máximo que eu puder. Mas eles conseguiam, sim ou não? Claro que não. Possível. Mais de 600 leis. Quando Jesus está falando da nova aliança, o autor de Hebreus vai falar isso muito bem. Ele está dizendo, agora existe um novo tempo.
Um novo tempo que não é só o intelecto que vai ajudar vocês a viverem a lei. Porque o intelecto é o seguinte, é você abrir aqui, ler o que você precisa fazer e tentar viver isso. Ele está falando o seguinte agora, existe uma nova aliança, que o meu sangue, assim como essas uvas foram esmagadas, ele está sendo esmagado naquela cruz, essa nova aliança vai liberar um novo tempo, onde o meu Espírito estará com vocês. Então ao invés de vocês lerem e tentarem, vocês vão ler. E aí o autor de Hebreus vai dizer que essa lei será gravada no coração de vocês. Quer dizer que agora eu não só entendo a lei, mas ela cai no meu coração. E através do Espírito que sai em mim, eu torno possível viver essa lei. Agora é possível eu e você ler a lei, ler a Bíblia e falar, eu consigo viver assim. Porque o Espírito Santo está sobre mim. Então quando Jesus vira e fala assim, existe uma nova aliança, ela está falando, existe um novo tempo. Que agora eu serei o Deus deles, e a minha lei estará gravada no coração deles. Ou seja, agora eles vão ler e eles vão conseguir viver à altura daquilo que eles leem. Porque o meu Espírito, que tem todo o poder, está sobre cada um deles. E quando nós olhamos para o pão e para o cálice, isso é um memorial vivo desse momento de morte e ressurreição de Cristo. É por isso que esse momento é um momento sagrado, mais uma vez, não porque esse momento tem um poder sobrenatural, mas porque ele representa algo sagrado. Ele representa algo que mudou as nossas vidas. Ele representa aquele dia que Jesus foi entregue naquela cruz e as nossas vidas mudaram para sempre. E o mais interessante é que quando nós olhamos para o pão e para o vinho, eles estão representando, e isso aqui é muito importante, eles não se transformam no corpo, eles não se transformam no sangue de Cristo. Ok? Eles são um memorial sagrado para representar aquilo que é o corpo e o sangue. Isso é muito interessante porque aqui nós olhamos e quando nós participamos da ceia, não é só comer do pão e do vinho e nos lembrar disso. De alguma forma, quando eu me lembro daquilo que Jesus viveu e do corpo dele sendo partido naquela cruz, eu espiritualmente sou renovado. A minha fé é renovada. A minha esperança é renovada. Então não é só um momento de ritual. E aí no versículo 26 ele continua e diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela proclama três coisas. A ceia, ela proclama esse momento do passado, que a gente acabou de falar aqui, esse momento que Jesus se entregou. Ela proclama esse momento agora, onde eu me lembro daquilo que Cristo fez, e ela proclama algo futuro, que Jesus vai voltar. Então quando eu estou ceando, eu estou me lembrando da morte de Jesus, mas eu estou me lembrando do Espírito dele sobre mim, como eu posso viver essa nova aliança, mas eu também estou me lembrando de que ele vai voltar, e um dia eu não terei mais que ceiar, porque eu estarei junto com ele. A ceia, ela liberta, ela comemora essa libertação do pecado que eu tive, a salvação que eu alcancei, a santificação que está sendo gerada em mim, e a glorificação que eu terei com Jesus quando ele voltar. Então você percebe que a ceia é uma história sendo contada, é uma dramatização. Deus está usando elementos físicos, elementos que nós temos na mão, para dramatizar a história dele sobre a terra. A história é que nós éramos pecadores, mas o corpo dele foi partido, o sangue dele foi vertido, existe uma nova aliança, agora existe um novo meio de viver, onde eu pertenço ao corpo, e eu declaro que ele vai voltar. Quando eu sei, eu estou declarando a história de Deus sobre a humanidade, para mim e para as pessoas do meu lado. Não é só um pão e um vinho, ou um suco de uva. E ele continua dizendo, no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Quando nós falamos sobre beber a ceia indignamente, a gente não está falando sobre você ter pecado e não poder beber a ceia, porque se for assim, ninguém pode beber. Ele não está falando que você acabou de pecar e você fala assim, meu Deus, eu acabei de pecar, eu sou pecador, eu não bebo mais a ceia. Não é isso. Porque se for relacionar com o pecado, ninguém pode participar. Todo mundo aqui já era. O que ele está falando é que existe uma forma de você participar da ceia que é uma forma irreverente. Lembra que Paulo está falando sobre o quê? Ele está falando sobre desunião. Ele está falando de pessoas que quebram o corpo. Se você é alguém assim, ou vive uma vida assim, como que você está ceando, celebrando o corpo?
Ele está dizendo que ceiar indignamente é essa pessoa que não faz questão nenhuma de manter a unidade e mesmo assim ceia. Como que isso poderia ser nos dias de hoje? Se você é alguém que ignora os humildes, ou as pessoas mais simples, ou que trata melhor as pessoas que têm mais influência, mais aparência, mais dinheiro, ou então que você ignora aqueles que são marginalizados, aqueles que são pobres, ou você não busca reconciliação, não busca o perdão das pessoas, ou se você guarda mágoa, se você se ressente, não tem maturidade de lidar com seus irmãos, se você cria alguma fofoca ou calúnia, ou seja, fala mal do seu irmão, se você vive em panelinhas, se você tem essa intenção o tempo todo de julgar o seu irmão por alguma coisa ruim que ele está fazendo, se você está o tempo todo vivendo de comparação e competição entre as pessoas do seu lado, se você se fecha em grupos escolhidos porque você não quer se envolver com outros grupos inferiores, ou se você não tem compaixão do seu irmão, vê ele sofrer e não se importa, é indiferente em relação à dor do outro, ou você trata com desprezo só porque a pessoa pensa diferente de você, ou você só se relaciona com alguém porque isso vai gerar visibilidade para você, e você faz isso, ou uma dessas coisas, e toma ceia, você é uma dessas pessoas que está tomando a ceia de forma indigna. Ele vai dizer que a pessoa que toma essa ceia, ela é culpada por violar algo sagrado. Você está violando algo sagrado quando você toma a ceia dessa forma. É como se a gente olhasse para a cruz e despredasse o corpo de Cristo despedaçado e o sangue dele por causa do corpo dele sendo esmagado. Isso é interessante porque quando você come um pão e um suco de uva, aquilo passa a ser pertencente a você, passa a ser você, sabe? Quimicamente, sabe? Quando você come um pão, qualquer coisa que você come, vira você, né? Vira energia para o seu corpo, né? Se transforma em você. O que ele está dizendo é o seguinte, é que aquilo fisicamente está expressando algo sagrado, de quando você come o corpo, ou você come o pão e bebe o vinho, né, representa o corpo e o sangue de Cristo, você está dizendo, agora eu me transformo nisso, agora eu pertenço a isso. Mas como que você pertence naquilo que você quer destruir? Naquilo que você quer acabar, naquilo que você quer separar, naquilo que você não quer manter a unidade? Então você está profanando algo que é sagrado. E aí o interessante é que no versículo 28 ele vai dizer o seguinte, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então vocês entendem que não é para não comer do pão e não beber do cálice, é o contrário. É para comer do pão e beber do cálice, mas antes se examine. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo algo que está causando divisão para a sua igreja, divisão no meu PGM, divisão entre as pessoas, julgando, caluniando, fofoca. Me arrependo. Coma do pão e do vinho. Não é para não comer se você estiver numa situação dessa, é para você examinar, se arrepender e comer. E claro, eu sugiro você resolver isso depois. Seja com qualquer pessoa que seja. Então não é para evitar a ceia, mas se preparar para participar. Entender do que você está participando. Então o convite é um autoexame para saber o que você está fazendo, mas aí sim você come e bebe. Então o objetivo não é te excluir de participar, mas é fazer com que você participe de forma consciente daquilo que você está pertencendo. E aí no versículo 29 ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, ele está dizendo, olha, se você não entendeu o que é o corpo, porque se você está vivendo uma vida assim, de divisão, você não entendeu o que é o corpo de Cristo. Então se você faz isso, você é culpado da sua própria condenação. Você está ignorando aquilo que a gente deve fazer. É por isso que aqueles que pertencem à ceia, participam da ceia, a gente entende que são aqueles que pertencem ao corpo. O que quer dizer isso? Imagina que você encontrou com Jesus e você se batizou e o batismo é essa confissão pública de que agora eu pertenço ao corpo. Então nós entendemos que agora é o momento de você cear. Ceia aquele que entendeu que existe um novo caminho para trilhar e uma nova família para pertencer e um novo nascimento. Então se o batismo é essa proclamação, a ceia é também essa proclamação dizendo que eu entendi o que eu sou, eu entendi aonde eu faço parte e agora eu quero pertencer ainda mais. E mais uma vez, é por isso que a gente não aconselha ou não sugere que crianças ceiem.
Porque assim como o batismo, a criança ainda não tem essa consciência do corpo que ela pertence. Ela vai conseguir em algum momento, ela vai chegar lá. Mas nesse momento, assim como o batismo, a ceia precisa dessa consciência de quem está participando. É por isso que aqui existe um critério para você participar da ceia, que é o quê? É você ser batizado. Porque o batismo é essa confissão pública de que você pertence ao corpo. E aí no versículo 30 ele diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Eu sei que pode parecer um versículo meio sinistro, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, aqueles que participam da ceia de forma indigna, que foi o que a gente acabou de falar, existe algo físico que acontece na vida deles: fraqueza, doença e morte. Eu não sei explicar para você o que significa isso na prática de você, mas eu com certeza acho que não é bom. Então, aqueles que participam de forma indigna, existe algo físico, e está na Bíblia, que acontece sobre a sua vida: fraqueza, doença e morte. Então existe um juízo sobre aqueles que participam da ceia de forma indigna, que são aquelas pessoas que intencionalmente querem dividir o corpo, mas estão participando daquilo que diz que você faz parte do corpo. Então o que a gente faz? Como que nós mudamos a nossa situação? A partir do versículo 31 ele vai dizer: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação para vocês. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Paulo está dizendo que até esse juízo de Deus sobre nós é uma forma de graça. Olha o que ele fala no versículo 32. Quando, porém, fomos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está dizendo, esse juízo que vem quando você toma a ceia indignamente, até isso é graça. Porque de alguma forma Deus está te disciplinando. Porque se não fosse isso, você estava no sal, com o resto do mundo, na condenação. Mas eu estou te disciplinando porque você é filho, porque eu te amo, porque você faz parte do corpo. Você só está tentando destruir ele, mas você faz parte. E aí ele finaliza, né? Então, se você quiser comer, espere uns pelos outros. Ou seja, esse espere aqui na palavra no original grego quer dizer acolham uns aos outros, mostrem cuidado, pratiquem unidade. Então, quando vocês se encontrarem para ceiar, vocês precisam se unir, mostrar cuidado uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, acolher uns aos outros, que é o contraste de divisão. E por fim ele fala, olha, se você estiver com fome, come em casa, porque a ceia não é para comer. A ceia é para se lembrar do corpo partido, do corpo esmagado, do sangue dele. Para se lembrar que não é um ritual normal, porque foi no dia que o nosso Senhor foi traído. É para nos lembrar que a gente pertence ao corpo. E de que existe uma nova aliança, onde eu e você podemos viver com Jesus sobre nós. Na prática, através do Espírito Santo, aquilo que a palavra nos diz e como nós devemos viver. E agora nós vamos participar da ceia. E minha sugestão para você não é que você não tome, mas que você se examine. E que se há algo em você, intencionalmente, que tem feito para dividir o corpo, eu quero te sugerir que depois da ceia, você vai resolver isso. Você vai corrigir isso. Eu quero chamar as pessoas que estão prontas ali para eles entregarem as ceias. Você que for pegando pode ficar de pé. Você que já estiver com a ceia na mão, feche os olhos aí no seu lugar e faça exatamente o que a palavra nos disse. Examine seu coração. Comece a pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração sobre aquilo que você tem feito, principalmente, gente, no seu PGM, aqui na igreja, com os irmãos que você caminha junto no ministério. Se você que está pegando a ceia, o Espírito Santo lembrar algo sobre o seu coração, sobre perdão, e essa pessoa estiver aqui, eu quero te encorajar fortemente para você ir até essa pessoa. Às vezes você não tem culpa, é ela que precisa te pedir perdão, mas para que você vá sobre ela, com essa pessoa, e restaure essa unidade de relacionamento.
Se a pessoa não está aqui, eu quero sugerir depois que você ligue, mande uma mensagem, encontre para tomar um café e restaure essa união. Se há algum líder de pequeno grupo, supervisor, que sabe que existe algo pendente com alguém aqui, por alguma questão, eu quero te convidar a você ir até essa pessoa de forma muito humilde e corajosa e pedir perdão. Se você aqui tem alguma coisa contra algum líder, algum supervisor, algum pastor, eu estou aqui se alguém quiser vir dizer alguma coisa que eu fiz errado, gente, para eu pedir perdão para você. Vá até essa pessoa e peça perdão para esse líder, para esse pastor. Alguém pode me dar um? Obrigado. Quero que você pegue o pão aí na sua mão. Pão não, né? Biscoitinho aqui. É só uma representação, é só um sinal, é só um símbolo do que é sagrado. Mateus 26 tem esse momento da ceia, onde Jesus ele faz a ceia com os discípulos. E diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, mostrando, o meu corpo será partido por cada um de vocês, em favor de vocês. E deu aos seus discípulos, tomem e comam, isso é o meu corpo. Você pode comer do pão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue. Assim como isso representa as uvas que foram esmagadas, o meu corpo sendo esmagado, o meu sangue naquela cruz. Isso é o meu sangue da aliança, dessa nova aliança, onde virá um novo tempo, onde vocês vão poder viver coisas sobrenaturais, porque o meu Espírito Santo está sobre vocês. E tudo aquilo que as pessoas não poderiam viver, hoje é possível por causa dessa nova aliança que o meu sangue traz, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo, de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Quando a gente lê Apocalipse fala de uma última ceia. Apocalipse 9 vai dizer essa última ceia, onde Jesus vai voltar. Nós cearemos com Ele. Onde Jesus vai voltar e Ele vai beber de novo o vinho. Porque nós não vamos mais precisar nos lembrar do nosso Salvador, porque a gente vai estar com Ele. Nós não vamos mais precisar nos lembrar dessa memória, porque nós estaremos com Ele. Esse último dia, essa última ceia, nós cearemos com Ele e teremos uma união eterna com Ele. Mas até lá, nós nos lembramos, proclamamos aquilo que Ele fez naquela cruz, a nova aliança que nós vivemos hoje, e proclamamos a volta dEle até que Ele venha. Você pode beber do cálice. Deus, esse não é um momento comum, não é, Deus. Esse momento aponta para algo sagrado, naquele dia onde o Senhor entregou a sua vida por nós. Esse momento nos lembra do seu corpo destruído naquela cruz, mas também nos lembra do túmulo vazio. E é por isso que nós nos lembramos de que o Senhor vai voltar. E esse momento não é um momento só de peso, mas é um momento de celebração. Porque nós pertencemos a esse corpo, e o que fizemos agora, beber desse suco, comer desse pão, isso se tornou parte de nós. Deus, que isso restaure a nossa fé, encoraje a nossa vida, porque agora nós estamos, assim como nós bebemos esse suco e comemos esse pão, nós dizemos que nós pertencemos ao corpo. E Deus nos livra de beber essa ceia de forma indigna, nos livra de tentar destruir o seu corpo, criar separações, criar facções aqui dentro, Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo de sucessão, Deus nos livra disso, Pai. A igreja pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor Jesus. Nós somos corpo seu.
Então eu te peço para que teu Espírito mantenha cada um aqui unido, que cada PGM haja um mover de unidade, haja um mover de união. As redes aqui, Livres e Flow, Deus, nós não somos redes separadas, nós somos corpo do Senhor, Pai. Por acaso nós nos organizamos como rede, mas nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos aqui nos lembrando do que o Senhor fez, não é do que o pastor fez, do que o missionário fez, do que o Senhor fez em favor de nós. É isso que nós celebramos. Então, traga a restauração, se for necessário, nos relacionamentos que foram quebrados aqui dentro. Traga perdão. E traga a sua união sobre cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.